Oi, gente! Tô de volta pra gente destrinchar esse segundo capítulo do livro BTS Beyond the Story. E se você é novo por aqui, eu sou a Flá e eu tô fazendo vlog de leitura semanal, lendo o livro do BTS. E toda semana sai um vídeo como esse, completo, fazendo um apanhado geral sobre cada capítulo do livro. Mas antes da gente começar, eu preciso dar duas notícias maravilhosas pra vocês. A primeira é que o livro Beyond the Story se tornou oficialmente um best-seller do The New York Times. E agora, além de música, eles também são recordistas como autores do livro, já que boa parte das informações são ditas pelos meninos mesmo. E a segunda notícia é que o livro bateu recorde de pré-venda com o maior faturamento da história da Amazon Brasil, segundo o jornal o Globo. O primeiro capítulo do livro, que inclusive se você não viu ainda, eu vou deixar linkado aqui nos cards. A gente basicamente conhece os primeiros passos do grupo, suas experiências como trainees e como chegaram ao dormitório e assinaram os contratos com a Big Hit. Agora é hora da gente avançar um pouco mais na história e explorar o que aconteceu depois do tão esperado debut. Vamos descobrir como o BTS enfrentou desafios, superou críticas e criou uma marca própria na indústria musical. Além disso, também vamos conhecer os lançamentos dos 4 primeiros álbuns e entender como cada um deles contribuiu para a trajetória do grupo. Pela ordem cronológica dos lançamentos, nós tivemos primeiro o single álbum chamado Too Cool for School, que foi lançado 12 de junho de 2013. Na sequência veio o primeiro mini álbum, Oh Are You Late To, lançado em 11 de setembro de 2013. Em 12 de fevereiro de 2014 era lançado o segundo mini álbum, chamado School of Affair. E para fechar a era escolar, em 20 de agosto de 2014, o álbum Dark White era lançado. Os acontecimentos relatados nesse segundo capítulo vão entre junho de 2013 a dezembro de 2014. Então bora lá! No dia 12 de junho de 2013, dia do lançamento do álbum Too Cool for School e um dia antes do debut oficial do BTS, um artigo no portal coreano Naver anunciava o show de debut do grupo. Porém, boa parte dos comentários que surgiram nessa publicação eram de pessoas que acreditavam que o grupo não iria durar muito e que tinha tudo para ser um grande fracasso. Outro fator que contribuiu bastante com os comentários negativos foi o fato dos meninos serem muito fãs do grupo Big Bang e se inspirarem bastante neles. No mercado coreano de idols era considerado impensável que idols de empresas pequenas usassem nomes de grupos de empresas maiores como inspiração. No cenário altamente competitivo, o BTS enfrentou desvantagem significativa, pois nesse mesmo período, grupos de outras empresas maiores ganhavam mais destaque e, consequentemente, mais fãs. Enquanto esses grupos de empresas maiores tinham programas de grande destaque na TV, o BTS tinha o blog e o canal no YouTube. Os meninos começaram a postar no blog e no canal do Bangtan TV antes mesmo de debutarem. Na época, iniciativas promocionais pré-debut em geral significavam divulgar o processo seletivo nos canais de música de TV a cabo, ou ter os membros participando de reality shows. Mas em vez de aparecerem na televisão, os meninos postavam pessoalmente seus vlogs no YouTube para que a audiência visse sua genuinidade. Mesmo com pouco tempo disponível entre as práticas e a produção musical, os meninos ainda encontravam energia para filmar vlogs e outros vídeos, além de gerenciar o blog do grupo. O processo de produção de No More Dream, no álbum de estreia Too Cool for School, foi extremamente intenso e Suga comenta: quando trabalhávamos nessa música, eu ficava sentado na sala do P-Dog no prédio Xangu pensando, e realmente queria voltar para o dormitório milhares de vezes por dia. A gente voltava para o dormitório para dormir 7 ou 8 horas da manhã, mas ainda assim tínhamos que terminar a agenda do dia, e isso se alongou por dias. Foi a parte mais difícil. No verso Pega a caneta toda noite, fecha os olhos depois do amanhecer, da música We Are Bulletproof Part 2 são um resumo perfeito da realidade de RM, Suga e J-Hope durante a composição das músicas do álbum Too Cool for School. Enquanto os membros extrapolavam os limites físicos nos ensaios e no dormitório, RM, Suga e J-Hope também se empenhavam intensamente no estúdio, mergulhando na composição da letra de No More Dream. RM enfrentou o desafio de criar incríveis 29 versões diferentes para a parte do rap da música, e nesse trecho ele comenta: uma vez fui até o Parque Hakdong, perto do prédio Chongu, e gritei bem alto. O rap não vinha na minha cabeça e eu senti que estava sufocando. O produtor Bang P.D. bateu o martelo sobre qual versão seria usada, e naquela época, RM e ele tinham ideias diferentes sobre o rap da música principal, e RM comenta: Bang P.D. achava que precisávamos conversar com as tendências mais famosas da época, mas eu sou da geração que cresceu ouvindo Nas e Eminem. Então estávamos em um conflito. A questão era se eu aceitaria ou não
o que chamamos de trap flow, e foi difícil aceitar. A grande questão desse primeiro álbum foi como poderíamos incorporar rapidamente as tendências mais recentes do hip hop. E era aí que eu e Bang divergíamos. A ideia de dar voz à realidade dos adolescentes por meio da música era ótima em teoria, mas alguém precisava compor as músicas, então Bang decidiu atribuir aos compositores do grupo, R.M., Suga e J-Hope, os papéis de letristas desde o primeiro álbum. Mas com os diferentes pontos de vista de R.M. e Bang, era bastante difícil produzir letras que satisfizessem tanto a cena do hip hop quanto a indústria de idol. R.M. também confessa que aceitar a direção musical nesse primeiro álbum não foi fácil. Ouvi muita música, quase como se estivesse estudando. Peguei muita coisa contemporânea para ouvir e analisar. Acho que levei mais de um ano para amar genuinamente as tendências e internalizar. Os meninos escreviam seus próprios posts e compartilhavam abertamente seus pensamentos e sentimentos enquanto trainees, além de suas mixtapes e diários com o aval do Bank PD. Quando os ensaios se tornaram uma parte do cotidiano, os meninos começaram a falar de si mesmos de um jeito honesto e genuíno. Num post, um típico Natal de trainee inclui reclamações como: achei que teríamos uma folga no Natal, mas nossas férias foram no dormitório do Bangtan. E nosso chefe é péssimo, não levou a gente para jantar sequer uma vez, mesmo depois que fizemos aquela música pedindo um jantar da empresa. E assim, gente, dentro de todo o contexto de conduta e comportamento da Coreia do Sul, podemos imaginar que não foi fácil para eles, que na época ainda eram trainees, conseguirem reclamar do CEO da gravadora publicamente. As letras de R.M., Suga e J-Hope em Too Cool for School refletem a história de todos os meninos, mas também retrata a experiência pessoal de Jungkook como um adolescente que levava uma vida atípica, e ele fala isso no verso: em vez de ir à escola, dancei e cantei noite adentro no estúdio. Quando a música foi escrita, os meninos não eram rappers na cena de hip hop, nem idols oficialmente. Em vez de esconder a realidade da vida precária de trainee em swangs de hip hop ou falar sobre fantasias de idol, eles usaram as técnicas de hip hop para mostrar suas experiências exatamente como eram. Esse foi um posicionamento singular que o BTS teve desde o começo de sua carreira, e a perspectiva era continuar assim. Em vez de seguir as regras do hip hop ou dos idols, eles usavam as linguagens de ambos os gêneros para falar deles mesmos. V só foi apresentado ao público em 3 de junho de 2013 em uma foto teaser para o conceito do álbum de estreia do BTS. Esconder a presença de um participante bonito até o último minuto e depois apresentá-lo de surpresa, criando uma nova dinâmica no grupo, é uma estratégia que trazia resultados comprovados. Contudo, naquele momento, os outros membros já estavam se comunicando com os fãs meses antes do debut. E nesse trecho, Jimin comenta: recebíamos cartas e presentes, cada um de nós, mas Vi era o único que não recebia nada. Lembro que todos nós nos encontramos no quarto para encorajar Vi. Falamos: é só porque você não foi apresentado oficialmente. Não fique triste. Os meninos desenvolveram laços fortes enquanto compartilhavam o dormitório e ensaiavam juntos. Essa proximidade ajudou eles a desenvolver uma colaboração sólida e um senso de encorajamento mútuo. Quando a agenda para o debut ficou pronta, eles já tinham papéis importantes nas vidas uns dos outros. Pouco antes da estreia, os meninos ensaiavam a coreografia de We Are Bulletproof Part 2 para a primeira apresentação do Mnet no M-Countdown junto com No More Dream no dia do debut, 13 de junho. A coreografia da segunda parte de We Are Bulletproof Part 2 conta com um solo do J-Hope no qual ele fica de joelhos no palco e se vira para trás até as costas tocarem no chão. A repetição desse movimento exigiu muito do músculo da perna e o fluido sinovial da membrana que protege a articulação se acumulou e precisou ser removido com uma seringa. A indústria de K-pop enfatiza o desempenho e o estilo tanto quanto as habilidades musicais, o que faz os programas semanais de música tanto na TV aberta quanto na paga um dos maiores canais para os grupos mostrarem seu talento ao público. Por isso, um número infinito de grupos busca o limitado espaço desses programas toda semana. Grupos que não desenvolvem uma base forte de fãs após a apresentação inicial, ou pelo menos na primeira semana, normalmente não conseguem muita atenção posteriormente. Um espaço no programa da semana seguinte nunca está garantido, e algumas apresentações precisam ser encurtadas para caberem no tempo de exibição, o que significa que artistas nem sempre têm a chance de demonstrarem tudo o que têm para oferecer. Isso não é um problema para artistas já estabelecidos, mas para idols que estão debutando, se apresentar em programas de música pode ser o pontapé inicial ou a ruína da carreira. O futuro do BTS dependia daquela apresentação, e Jin ainda se lembra do nervosismo nos bastidores. Tem uma parte da coreografia de No More Dream em que eu tenho que pular com o verso é mentira. Mas ao contrário do que acontecia nos ensaios, estávamos usando as caixinhas do microfone e dos intra-auriculares pendurados na calça
já que estávamos no palco. Mas por conta do peso extra, toda vez que eu voltava do pulo, minhas calças baixavam um pouco. Fiquei sem saber o que fazer e como eu era novato, não podia gritar, vamos tentar de novo? Por isso achei que havia estragado a minha primeira apresentação e chorei. A sequência de breakdance da segunda metade de We Are Bulletproof e o movimento que levou à lesão do J-Hope foi o que destacou o grupo e ajudou a garantir o sucesso de estreia. J-Hope também sentiu que seus esforços antes do debut foram recompensados. Antes da apresentação, tudo que ouvíamos da plateia era quem são esses caras? Mas as pessoas viram nossa coreografia e reagiram bem com uau, foi muito bom. E me senti muito grato por ter dançado. O público não foi o único impressionado com o BTS. Assim que a apresentação terminou, o chefe de operações da Big Hit recebeu mais de 30 ligações de pessoas de toda a indústria elogiando a apresentação e também propondo oportunidades de negócio. Fãs de artistas que aparecem em programas musicais podem assistir às apresentações como um grupo, e o número de fãs que as empresas conseguem depende muito da popularidade e do reconhecimento dos artistas. Naquela época, o BTS só conseguiu algumas dezenas de fãs que ficaram na primeira fileira em frente ao pequeno palco. Foi onde Jimin reconheceu que tinha fãs e ele comenta: mesmo hoje lembro da primeira fileira de pessoas na plateia perto das câmeras. Se você pensar bem, éramos completos desconhecidos. Mas as pessoas foram mesmo assim porque elas gostaram da gente e nos apoiaram. Elas queriam nos ver no palco, então acordaram cedo e nem dormiram direito e esperaram. E preparamos nossa apresentação para essas pessoas. Após o debut, além da incerteza de sucesso, os meninos tiveram que lidar com a realidade de não ter tido contato com outros grupos de idols. Durante as gravações, a maioria dos grupos espera nos bastidores com outros artistas. Nesses grupos, novos idols, mesmo de grandes empresas, são praticamente anônimos no mar de novos rostos. Mas o BTS era um grupo praticamente isolado em uma ilha. Jin se lembra da situação enquanto esperavam nos bastidores e comenta: estava tão curioso que perguntei, como você tem tantos amigos aqui? E respondi, tal pessoa estava na mesma empresa que eu antes. E essa pessoa? Perguntei. E ouvi, fomos trainees juntos na minha outra empresa. Era assim com a maioria das pessoas. Eles não ficavam amigos depois do debut. Eles já eram amigos. Mas nossa empresa era a primeira para todos nós. E então ficamos mais tempo nos bastidores. Assim como vários trainees saíram da Big Hit antes do debut do BTS, é comum que mudem de empresa diversas vezes. E devido ao tamanho dessas empresas maiores, muitos desses trainees acabam fazendo amizade com outros da mesma idade, mas os meninos do BTS nunca haviam passado por isso e não havia nenhum motivo especial para interagir com trainees de outras empresas. Sobre estar no mesmo espaço que outros artistas quando se está no começo da carreira, Jimin comenta: ainda não tenho ideia do porquê, mas só nos conectávamos entre nós. E acho que por isso outras pessoas achavam difícil se aproximar da gente. Estávamos nitidamente apreensivos, pois nossa determinação era em fazer hip hop e não amizades. Por mais que as vendas do primeiro e segundo álbum não fossem tão altas, foi a melhor performance entre todos os grupos de idols que debutaram naquele ano. Porém, isso significa que o crescimento não foi tão bom quanto o esperado. O BTS também levou todos os prêmios de melhor artista estreante nos principais prêmios da música da Coreia, mas não levou o Mama da Mnet. Entretanto, as cerimônias de premiação das quais participavam só serviam para mostrar aos meninos a realidade que eles enfrentariam. O BTS não recebeu muita atenção durante a temporada de premiação. Na verdade, eles foram engolidos por muitos artistas já estabelecidos e amados pelo público, e como o BTS era o único grupo da Big Hit que comparecia aos eventos, eles também não tinham amigos mais velhos que pudessem apresentá-los a outros artistas. Ninguém falava com eles e nem eles podiam falar com ninguém. A participação dos meninos se resumia em comparecer às cerimônias, subir no palco para agradecer brevemente e voltar direto para o dormitório. No vídeo Canto Army, publicado em junho de 2022, em comemoração aos 8 anos de BTS, RM descreve os 4 primeiros álbuns lançados antes da era The Most Beautiful Moment Life como um ciclo de doce, amargo, ou Are You Late Too foi os primeiros gostos amargos. J-Hope relembra aquela época e comenta: quando debutamos com No More Dream e We Are Bulletproof Part 2, tivemos uma ótima resposta das apresentações, então acho que ficamos um pouco animados. Mas no álbum seguinte, com No, parecia que estávamos indo por água abaixo. A decepção com a recepção do segundo álbum foi apenas uma das muitas atribulações que o BTS enfrentaria. Poucos artistas conseguem manter a onda de sucesso por muito tempo, e o BTS, depois de um debut memorável, tinha apenas algumas chances. Tanto o grupo quanto a empresa já tinham um plano traçado. A última música do segundo álbum, Outro Love in School, era uma prévia do próximo disco. School of Affair teria o amor como tema, uma decisão ambiciosa que pretendia alavancar o grupo no mercado. O time também conseguiu melhorar a recepção do álbum Oh Are You Late Too e focar na música Taection Bangtan. A música traz uma confiança que o BTS desenvolveu depois do debut, adicionando ainda mais velocidade ao poder explosivo de No More Dream do primeiro álbum. Os meninos estavam indo em frente a todo vapor por conta própria, se recusando a desacelerar mesmo com o resultado decepcionante de No. J-Hope relembra que os membros não tinham qualquer intenção de
de deixar as circunstâncias levarem a melhor. Naquela época, desistir não era uma opção. Todos estavam. Vocês trabalharam árduo pelo debut e agora vão desistir. A gente tem que fazer isso. Tivemos um momento ruim com No, mas com a Taecyeon Bangtan parecia que estávamos encontrando o ritmo de novo. Mas a grande decepção veio de um lugar completamente inesperado. Em 21 de novembro, no podcast do crítico musical Kim Bo-hyun, chamado Kim Bo-hyun's Hip Hop Invitation, RM e Suga apareceram no podcast comemorativo de 1 ano do programa, junto com o rapper Be Free. O que aconteceu durante esse programa ficou marcado na memória dos ARMYs e, para resumir, Be Free foi extremamente desrespeitoso com o BTS. Sobre esse fato, a RM comenta: olhando em retrospecto, parece que passamos por algo que todo mundo precisa passar ao menos uma vez na vida. Receber um insulto cara a cara e vindo de alguém do mesmo mercado, não consigo pensar em uma palavra mais adequada do que insulto. Enfim, foi lá que aprendi como reagir quando você está andando na rua e leva um tapa na cara do nada. O insulto de Be Free foi ainda mais chocante do que um tapa na cara, porque mesmo sem ter ouvido o álbum, o rap declarou que a música que o BTS fazia não era hip hop. Quando o segundo álbum foi lançado, poucas pessoas apreciaram a nova forma do BTS fazer música. Ninguém sequer se pronunciou para repudiar a atitude de Be Free. Na conversa com RM e Suga, o rap insultou não só a música, mas também o nome do grupo e o nome artístico do Suga. E quando o episódio do podcast foi ao ar, algumas pessoas até ficaram do lado de Be Free e fizeram comentários de ódio em relação ao BTS. Mas como tudo nessa vida tem seu lado positivo e negativo, depois da participação dos meninos nesse programa, um funcionário da Mnet que assistiu ao vídeo do podcast entrou em contato com a Big Hit e no dia 13 de maio de 2014, RM fez uma participação no Forcing Shows, um programa de entrevista que examina o convidado a partir de 4 ângulos diferentes. Era a oportunidade perfeita para o RM expor a sua própria visão de mundo e luta constante entre a identidade de artistas de hip hop e de idol. Nesse trecho ele comenta: foi extremamente importante para mim ter feito aqui. A ferida ainda estava lá, mas a entrevista acalentou meu coração de algum jeito. Coisas ruins acontecem para que coisas boas surjam. E na época pensei, aconteceu essa situação, mas graças a ela as pessoas estão entrando em contato conosco. Ironicamente, as dificuldades ajudaram a renovar a determinação de todos e até alcançar novas oportunidades. Sobre o período, o Suga apenas diz: tento não pensar muito sobre aquela época, se eu puder evitar, porque em última instância nos saímos vitoriosos e ponto. A letra de BTS Cypher Parte 1 no álbum Oh Are You Late To, lançada antes do encontro de RM e Suga com Be Free, contém a resposta do grupo para críticas como essa. Se Too Cool For School é um álbum autobiográfico do BTS sobre a vida incerta de trainee, Oh Are You Late To é o grito de guerra sobre o começo de uma vida pública de um idol do BTS em uma roupagem de hip hop. O terceiro álbum do BTS, School of Affair, para usar a expressão do RM, foi o segundo doce do ciclo Doce Amargo, Doce Amargo, que definiu os 4 primeiros álbuns. A recepção do público para a música Boy in Love foi explosiva, levando a primeira classificação do grupo ao topo de um programa musical. Ao contrário das músicas principais dos álbuns anteriores, como No More Dream e No, que tinha uma faceta sombria sobre os adolescentes sonhadores encarando a realidade, Boy in Love explorava a ideia de amor juvenil e trouxe um tom mais amigável à imagem mais dura do grupo. Em A Taecyeon Bangtan, o BTS desenvolveu um estilo próprio e singular de canção de amor. Esse novo direcionamento foi o primeiro passo para a expansão musical do BTS, e se nos álbuns anteriores eles versavam entre as experiências pessoais dos membros, já em School of Affair deu início à exploração do mundo como um todo, tendo amor como tema. O álbum também discute diretamente a moda entre os adolescentes e suas implicações sociais em Spine Break, mas também que traz músicas como Tomorrow, que apresenta o contexto pessoal dos membros e os traduz para uma mensagem universal a qual todos conseguem se relacionar. De acordo com RM, Tomorrow surgiu a partir de uma série de obstáculos que os membros enfrentaram depois do debut. A decepção com as vendas do segundo álbum e o insulto de Be Free drenaram todos eles e o grupo precisava de algo que os tirasse daquela tristeza. Para piorar as coisas, Suga teve uma crise de apendicite aguda durante a produção de Tomorrow. Ele conta: estava preparando o álbum enquanto performávamos no Japão e meu apêndice supurou. Então tive que voltar para a Coreia, fazer a cirurgia e me recuperar. Mas minha febre continuou em mais de 40 graus e tinha acúmulo de pus no meu estômago. Então tive que passar por mais uma cirurgia. Tomorrow era um vislumbre do futuro do grupo, o tipo de música que eles trariam depois na série The Most Beautiful Moment in Life. Sobre isso, RM comenta: agora pensando em Tomorrow, sei que ela só poderia ter sido lançada pelo Suga, porque foi ele quem conseguiu combinar a batida e a letra. Na verdade, foi nessa época que nossa exaustão da primeira temporada estava no auge. Suga trabalhou no disco seguinte mesmo em recuperação e foi por isso que ele depositou toda a ansiedade e determinação nessa música. Pensamos, quero ver a luz, pelo menos uma vez. Se nada der certo, queríamos pelo menos fazer
fazer um show. Se não pensássemos assim, não seríamos quem somos hoje. Queria fazer o tipo de música que eu escutava, alguma coisa que desse força para as pessoas, como Tomorrow. Eu ainda me sinto assim hoje. Naquele momento, a atenção tanto do BTS quanto da Big Hit era no próximo álbum, Dark Wide. Como em School of a Fé tinha levado o grupo a beliscarem os principais lugares no ranking, o objetivo natural era ganhar o primeiro lugar nos programas musicais. Pouco a pouco, o futuro parecia mais promissor e os meninos estavam com mais determinação. Nessa época, Jimin também estava se esforçando muito para melhorar as habilidades vocais, e nesse trecho ele fala: as pessoas falavam isso, que os vocais do BTS não eram tão bons. Toda vez que eu ouvia aquilo, meu coração doía. J-Hope se emociona ao lembrar dos treinos para a apresentação do Mama em dezembro de 2014. Na época, era como se estivéssemos em modo combate. Parecia que estávamos gravando o filme 300, ensaiando sem descanso. Estávamos na mesma situação que o Block B. Então pensamos que não podíamos nos perder. Jimin e eu demos tudo de nós nos ensaios de nossas performances solos. Queríamos parecer preparados para tudo, então ensaiamos muito. O grupo Block B, que foi escolhido para se apresentar junto com o BTS no Mama, frequentemente era comparado com o BTS. Ambos os grupos tinham raízes no hip hop, contando com os membros que eram rappers, como o líder do Block B, Zico. Além disso, a música de ambos os grupos era caracterizada pela intensidade e abordagem direta. Porém, os intensos ensaios que antecederam a apresentação do Mama não foram motivados apenas pela competição saudável com o Block B. Na verdade, o BTS estava enfrentando um período de desespero nesse momento, e o J-Hope comenta: todas aquelas apresentações de Danger foram bem exaustivas. Quando fizemos o comeback com Danger para o lançamento de Dark Wide, fizemos mais de 20 pré-gravações e depois fomos para um programa diferente onde eles anunciaram o primeiro lugar. Nos falaram que tínhamos que estar lá, então nos apresentamos ao vivo completamente esgotados. E no final das contas, não estávamos nem entre os candidatos a primeiro lugar, o que foi um choque enorme. O choque do J-Hope não se deveu apenas pela performance do BTS no ranking. O incidente foi um golpe forte no psicológico do grupo e Vi comenta: tudo bem se outros grupos são indicados para concorrer ao primeiro lugar. A gente só precisava trabalhar mais. Mas nas emissoras de TV, éramos sempre os primeiros a dizer oi e cumprimentar todo mundo. Mas as pessoas nos ignoravam e passavam reto. Ou faziam piada porque nós não estávamos nem entre os candidatos para o primeiro lugar. Depois da transmissão, todos entramos na van junto. Um estava chorando, o outro estava com bastante raiva e alguém não conseguia nem falar. A decepção era inimaginável e a vontade de chorar era muito grande. Foi então que pensamos: precisamos melhorar, porque se fizermos isso, ninguém vai nos enxergar assim de novo. Olhando agora, estou satisfeito por pelo menos ter conseguido nos controlar naquele dia, porque todos nós chegamos a um consenso. Estávamos determinados a nos unir. Fizemos um juramento de que seríamos um ótimo grupo. Parte do motivo pelo qual o grupo estava tão magoado e determinado a se sair bem era porque o primeiro álbum completo, que tinha Danger como música principal, era especialmente importante naquele estágio da carreira. Infelizmente, a escuridão do título do álbum acabaria por se tornar a descrição do que o grupo passaria. Foi nesse contexto que o BTS lançou o álbum Dark Wide, uma atitude que poderia colocar tudo a perder e que traria um grande impacto no futuro do grupo. Infelizmente, a realidade não foi muito simpática com eles, e Suga descreve a decepção do grupo. Sofremos muito. E por quê? O programa de variedades Rookie King Channel BTS foi transmitido pela SBS MTV e foi ao ar entre 13 de setembro a 22 de outubro de 2013, logo após o debut do BTS. Esse é um dos reality shows que eu recomendo muito para quem é Baby Army, e ele está disponível completo e legendado tanto no Viki quanto em canais de fanbases aqui no YouTube. Esse programa ele é fantástico para o pessoal que quer saber mais sobre o começo do grupo. Em 2014, logo após o lançamento de School of a Fé, o grupo participou de um programa de variedade chamado American Hustle's Life, gravado em Los Angeles. O programa começou a ser transmitido em 24 de junho de 2014 e teve como objetivo ajudar os meninos a se desenvolverem no cenário do hip hop e impulsionar ainda mais o sucesso alcançado pelo grupo com seu último álbum. Antes do debut do BTS, Jungkook passou um mês nos Estados Unidos aprendendo a dançar. O American Hustle's Life acabou sendo uma extensão do que o Jungkook tinha aprendido. O programa foi uma experiência única, diferente de qualquer reality show coreano, gravado nos Estados Unidos com a participação de lendas da cena do hip hop. As gravações do reality aconteceram simultaneamente à produção do álbum Dark Wide. Nesse período, a Big Hit também considerava criar um programa de variedades próprio para o grupo, como uma outra forma de se conectar com os fãs e aumentar a popularidade dos meninos. O Run BTS foi lançado em 1º de agosto de 2015, com episódios semanais no V-Live, que foi descontinuado em janeiro desse ano, e as funcionalidades foram transferidas para o Weverse. Enquanto gravava o American Hustle's Life, eles deram início também ao processo da música Danger, o
que fez a agenda já lotada chegar ao limite. RM comenta a experiência em Los Angeles. Compor a música principal foi muito exaustivo. A melodia não vinha, então sentei com o Bang nos Estados Unidos junto com todo mundo. Foi quase uma reunião de crise. Foi uma época em que me perguntei, o que tenho para oferecer? O que posso fazer? E me desafiei até o limite. Vi também lembra como era o dia a dia naquela época. Estávamos rodando o programa e trabalhando no álbum ao mesmo tempo. Então gravamos a música nos Estados Unidos e também ensaiamos a coreografia lá. Quando as filmagens acabavam às 8 da noite, íamos direto para os ensaios da coreografia e ficávamos lá até o amanhecer. Depois dormíamos um pouco e voltávamos para filmar mais pela manhã. Se alguém dissesse que tínhamos 10 minutos de intervalo, nos deitávamos onde estivéssemos e dormíamos na hora. O BTS precisava lançar um single que fosse ainda mais impactante que Boy in Love. Eles também precisavam mostrar um novo lado de si mesmos com uma música que fosse diferente de tudo que eles já haviam lançado. Todos esses fatores se juntaram e tornaram o processo criativo de Danger muito desafiador. 2014 acabou sendo um ano de muitos altos e baixos. O álbum Dark Wide não foi um sucesso musical e o grupo não conseguiu garantir o primeiro lugar em nenhum programa musical. Além disso, o rapper Bob do Icon citou RM em sua música chamada Come Here, que foi lançada exatamente um dia antes da apresentação do BTS no MAMA, onde já estava tudo programado para eles fazerem uma apresentação histórica. RM já estava em Hong Kong para o MAMA quando ouviu Come Here e ele teve menos de um dia para compor uma nova letra em resposta ao desafio de Bob no meio do rap que estava preparando para a performance colaborativa com o Zico do Block B. Nesse trecho, RM comenta: foi agonizante pensar se mencionaria ou não Bob no palco. Nem consegui dormir direito no hotel me questionando. Faço? Não faço? Minha cabeça estava a mil. RM precisava responder ao desafio, mas o BTS também precisava garantir a apresentação perfeita no MAMA para manter o impulso que tinham construído nos meses anteriores. Sobre essa pressão, o Vi comenta: nos dedicamos 200% a essa apresentação no MAMA. A apresentação de Danger no MAMA foi impressionante e se tornou um marco para o BTS. Além disso, o rapper em resposta a Bob causou um impacto instantâneo viralizando na internet. Logo depois de Danger, eles lançaram War of Harmony, foi uma medida de emergência de Bang PD e se colocava em uma filosofia diferente das outras músicas do grupo. Porém, gente, nós sabemos que essa música, ela teve um problema que eu vou citar isso no capítulo 3, então aguardem o capítulo 3 ansiosos aí, porque vou vir falar um pouco mais sobre essa música e o impacto que ela teve. E assim 2014 chegava ao fim e a era escolar do BTS também. Todos esses acontecimentos, desde o debut até o final de 2014, gerou um burburinho sobre eles na mídia coreana, que resultou na conquista de mais fãs. E assim encerramos mais um capítulo incrível da história de 10 anos do BTS, do livro Beyond the Story. E sério, gente, esses vídeos estão sendo uma jornada cansativa de produção de roteiro, de edição de vídeo, mas eu confesso que tô amando fazer isso. No próximo capítulo, a gente entra na era The Most Beautiful Moment in Life, uma das eras mais importantes, mais incríveis e mais lindas do BTS. Eu já tô ansiosa para trazer esse vídeo completo para vocês. Então não esquece de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe dessa incrível história. Obrigada por me acompanharem mais uma vez. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, gente. Fiquem bem, continuem espalhando amor pelo BTS e